Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. No episódio de hoje exploraremos as terras de Aria, uma região vibrante onde a magia flui como o próprio vento e a natureza pulsa com energia ancestral. Entre florestas místicas, montanhas envoltas em névoa e seres espirituais que caminham entre os mundos, Aria é um reino de beleza selvagem e mistérios profundos. Por milhares de anos, o reino fantástico de Aria permaneceu intocado pela passagem do tempo, distante do caos e das lutas que afligem o resto do mundo. Flora iridescente e árvores verdejantes cobrem a paisagem com cores brilhantes, tão vibrantes quanto as pessoas que chamam essa terra de lar. Com cadeias de montanhas reluzindo com gelo e neve, vastas florestas de tons verdes e dourados e prados exuberantes repletos de flores vibrantes, as colinas ondulantes deste reino mágico transbordam vida. Um verdadeiro santuário, os abundantes recursos de Aria são nutridos pela misteriosa energia conhecida como o fluxo. O fluxo molda e transforma a paisagem à medida que passa, convertendo montanhas em vales e florestas em planícies. A energia do fluxo criou algumas das paisagens mais incríveis de todo o Hat, gerando planícies de tempestades constantes e florestas de fungos translúcidos. O povo daqui está acostumado a uma vida confortável, pois a rica e generosa paisagem de Aria lhes oferece tudo o que poderiam desejar. Defesas naturais e magias ancestrais protegem a terra, ocultando Aria e seu povo do mundo exterior. Gerações de uma vida pacífica e despreocupada cultivaram uma sociedade repleta de bardos, músicos, artistas e performers. Suas tavernas servem alguns dos licores e bebidas espirituosas mais fantásticos já conhecidos. No entanto, nos últimos anos, Aria passou por uma transformação. As barreiras que antes ocultavam e protegiam Aria começaram a se romper, revelando sua existência pela primeira vez em séculos. Forasteiros ameaçam atravessar suas fronteiras, enquanto o fluxo se torna instável, transformando a terra a um ritmo cada vez mais acelerado. Esta região outrora pacífica entrou em uma nova era de incerteza, à medida que seu povo se ergue para defender sua terra natal do mundo exterior. Desde que os humanos habitam Wrath, Aria tem sido um refúgio seguro para todos que a chamam de lar. Os abundantes recursos da região e suas defesas naturais criaram um ambiente de paz e contentamento, livre dos fardos do conflito e da guerra. O fluxo, uma força selvagem e imprevisível da natureza, o fluxo molda a paisagem ao seu redor conforme avança e recua. Ele esculpe toda a área, transformando montanhas em vales, esculpindo rios na pedra e deslocando florestas inteiras de um lugar para outro. Em áreas onde sua influência é particularmente forte, o fluxo se manifesta como faixas de luz no céu, um espetáculo brilhante de cores vibrantes pairando sobre a terra. Tudo em Aria, do solo à pedra, dos seres vivos às correntes de vento, nasce do fluxo, e quando seu tempo neste mundo chega ao fim, retorna ao fluxo mais uma vez. O fluxo deu vida a algumas das paisagens mais impressionantes de todo Wrath. Uma vasta extensão de gelo, congelada mesmo sob o calor do verão. Florestas densas e profundas, onde o vapor se ergue de rios cristalinos. Camadas de deslumbrantes cachoeiras, com águas cor-de-rosa como a primeira luz da aurora. Formações rochosas luminosas que cintilam com o brilho de 1000 estrelas. Cesari, criaturas etéreas nascidas da magia. Os Cesares surgem e desaparecem da existência, conforme o fluxo oscila. Embora aparentem ser sencientes, os Cesares são apenas miragens, ecos dos antigos seres que um dia chamaram Aria de lar. Eles se manifestam como fantasmas iridescentes e semi-translúcidos, tremeluzindo ao se moverem pelo ar. Os Cesari podem variar de pequenos feixes flutuantes que dançam ao sabor da brisa até gigantescas criaturas de 2 caudas, do tamanho de cometas, deixando rastros de luz vibrante por onde passam. Poços dos Desejos. Escondidos por toda a Aria, os Poços dos Desejos são quase impossíveis de encontrar, embora muitos já tenham tentado. Aqueles que se deparam com um Poço dos Desejos geralmente o fazem por acidente, atraídos por alguma força desconhecida. Quem bebe de suas águas pode fazer um desejo, embora ele nem sempre se realize da maneira esperada. Askra. Essas árvores raras são pálidas e delicadas, com galhos finos e macios que se curvam tanto que suas folhas tocam o solo. No entanto, cada uma delas carrega um único fruto, vermelho vibrante e repleto de sementes. O povo de Aria acredita que esses frutos podem ser usados para se comunicar com os mortos. O outro mundo.
Diz a lenda que a árvore mais antiga de cada floresta esconde uma porta sob suas raízes, levando a outro reino. Aqueles que atravessam essa porta frequentemente se perdem no fluxo do tempo, reaparecendo anos depois sem qualquer memória do que viram do outro lado. Planície da Tempestade. As terras planas conhecidas como Planície da Tempestade são assoladas por trovões perpétuos, com o solo permanentemente carbonizado por rajadas de relâmpagos. Qualquer coisa que ousa pisar na Planície da Tempestade é imediatamente atingida por um raio, reduzida a poeira em um instante. Fensalir. Segundo a lenda, aqueles que bebem da fonte eterna, conhecida como Fensalir, são curados de qualquer ferimento ou enfermidade. A Desolação Gélida. Uma terra congelada, assolada por tempestades de neve constantes, tornando-se praticamente impossível de atravessar. Existe apenas um caminho através da desolação gélida, e qualquer desvio leva a pessoa de volta ao ponto de partida. A neve ofuscante e o frio cortante são devastadoramente fatais para aqueles que se aproximam despreparados. Às vezes, uma alma perdida pode se ver transportada para a área, acordando na base da grande árvore de Korshen. O Korshen atua como um portal, recebendo os recém-chegados em área de braços abertos. Disse que o fluxo pode alimentar a habilidade do Korshen de atrair outros para a área, atraindo aqueles que buscam uma vida melhor, oferecendo-lhes um lugar para recomeçar. O Korshen. Uma vila foi construída entre os galhos do Korshen, uma árvore gigantesca no coração de área que abriga todos que vivem entre suas folhas. O fluxo é incrivelmente forte ao redor do Korshen, dando vida a tudo que cresce nas imediações. Com a luz do sol filtrando através das folhas, iluminando os muitos edifícios agrupados ao redor da base do Korshen, é uma visão verdadeiramente mágica. O Pico de Isen, uma grande montanha que vigia Larink-Morth há gerações. Apesar da passagem do tempo, ela permanece intocada pelo fluxo, como se fosse isenta das transformações que afetam o restante de área. O licor mais famoso de Larink-Morth, o Isen Risak, foi nomeado em homenagem à montanha, pois sua cor azul pálida e gelada imita a neve cintilante do Pico de Isen, Larink-Morth. Uma pequena cidade aninhada na encosta da montanha, Larink-Morth está cercada por um mar de neve perpétua, tranquila e pacífica entre o manto branco. Suas tavernas são uma fonte de calor, um lugar para se abrigar do ar gelado da montanha. O fluxo alimenta tudo o que cresce em área. As plantas aqui prosperam, as árvores nunca param de produzir frutos, as plantas crescem em um ritmo acelerado e os seres vivos são dóceis e mansos. Como resultado, o povo de área é livre para seguir um estilo de vida mais relaxado, tornando-se músicos, artistas ou artesãos. O povo de área se reúne nas tavernas da região em busca de bebidas, histórias, música e entretenimento, aproveitando qualquer oportunidade para celebrações ou festividades. Embora muitos escolham se estabelecer em vilas, alguns preferem um estilo de vida mais nômade, viajando pela região. Esses nômades vão de vila em vila, montando acampamentos ou dormindo sob as estrelas. Ao passarem pelas vilas, oferecem ajuda ou entretenimento, e a vila os acolhe em retorno. Ária não possui um sistema de moeda, já que seu povo funciona com um sistema simples de trocas, baseado na ideia de troca equivalente. Sendo uma região pacífica e abundante em recursos naturais, seu povo não sente a necessidade de acumular riquezas, alimentos ou bens, compartilhando sua terra com os outros sem hesitação. O povo de Aria nunca fica mais animado do que quando o Carnaval Everfest está se aproximando. Um grande circo itinerante, o Carnaval Everfest é do tamanho de uma pequena cidade, com centenas de tendas e atrações. O Everfest é uma tradição de longa data em Aria, viajando de vila em vila, crescendo a cada década que passa. Algumas das famílias mais antigas de Aria fazem parte do Everfest, com suas tradições ancestrais, evoluindo para se tornarem alguns dos atos mais populares do carnaval. Um dos setores mais conhecidos do Everfest é o Maela, um grupo de tendas que abrigam adivinhos, videntes, oráculos, feiticeiras e conjuradores. Os membros do Maela são conhecidos por seus talentos estranhos e maravilhosos, realizando encantamentos e atos misteriosos para aqueles com a mente aberta. Outro setor do Carnaval Everfest é o Valdur, conhecido pelos atos de força e pelo trabalho com animais. De gigantescos Fianna a ferozes Vithril, essas criaturas são bem treinadas e se apresentam orgulhosamente diante das multidões, recebendo aplausos efusivos. Algumas dessas criaturas também ajudam a transportar o carnaval,
usando sua força para puxar carroças e carregar mercadorias. Muitos outros atos existem dentro do Everfest. Alguns, como o Legendarium, são grandes espetáculos encenados com a ajuda de uma equipe. Outros são menores, realizados por pequenas famílias ou indivíduos. A magia do Carnaval Everfest vem de seu povo, aqueles que fizeram de sua vida um lar dentro do circo itinerante. Alguns montam barracas de comida, tecendo fios de açúcar, fazendo pequenos doces de mão e banoque torrado. Outros administram pequenos bares, oferecendo espíritos e licores mágicos e únicos. No entanto, a maior parte do carnaval pertence aos seus artistas. Artistas de trapézio voando acima da plateia, dançarinas de seda tecendo seus corpos pelo ar, artistas de fuga libertando-se de correntes e barris cheios de água, performers de acrobacias que se incendiariam e se jogariam por um labirinto de lâminas afiadas, treinadores de animais, homens fortes, sopradores de fogo, engolidores de espadas, malabares, acrobatas, contorcionistas, bufões, arlequins, mergulhadores de argolas, atiradores de facas e atores recriando as lendas de antigamente. Alguns encenam suas apresentações dentro das tendas de circo, enquanto outros se apresentam sob o céu, encantando os transeuntes. Andarilhos de pernas de pau perambulam pela multidão, enquanto bardos recontam histórias antigas para plateias encantadas, e uma música etérea e suave flutua pelo ar. Círculos de tendas criam um espaço onde adivinhos e oráculos praticam suas artes secretas, com as cortinas abertas para revelar as mesas iluminadas por velas dentro. Ilusões e exibições de luz tecem seu caminho pelo ar acima, enquanto abaixo as feiticeiras e ilusionistas dançam, suas joias douradas tilintando a cada movimento. Aria é lar de uma variedade de habilidades, ofícios e talentos únicos, diferentes de qualquer outro lugar em Wrath. Braumeister. Embora as tavernas não sejam uma visão incomum em Aria, e muitos tenham tentado sua sorte na fabricação de espíritos e cervejas, os Braumeisters estão entre os mais elitizados de sua profissão. Os espíritos feitos por um Braumeister possuem efeitos únicos, dependendo do tipo de bebida, dos ingredientes utilizados e da pessoa que os está fabricando. Viajantes. O primeiro passo no treinamento de qualquer viajante é a criação de um disco de sondagem, um instrumento altamente ajustado que permite aos viajantes ler as mudanças na Terra ao seu redor. Em uma paisagem em constante mudança, a ajuda de um viajante é inestimável, pois eles mapeiam novos caminhos e descobrem novos locais. Defensores. Em uma era de mudanças, onde as antigas barreiras entre Aria e o mundo exterior estão se rompendo, os defensores surgiram para proteger sua terra dos estrangeiros. Aqueles que invadirem Aria com más intenções, seja para roubar ou causar danos, logo se encontrarão à mercê dos defensores em patrulha. Grupos de defensores podem ser encontrados viajando entre as vilas, protegendo seu lar e vigiando em busca de problemas. Videntes. Enquanto os viajantes conseguem ler o terreno, os videntes aprendem a ler o próprio fluxo. Eles podem ver as correntes dentro do fluxo e seguir padrões para prever como o fluxo moldará o mundo ao seu redor. Os videntes também conseguem seguir essas correntes para descobrir onde o fluxo é mais forte e áreas mais suscetíveis a mudanças. Xamãs. A lenda fala de poderosos xamãs, capazes de criar espectros incríveis com um simples gesto de sua mão. Hoje em dia, os xamãs são mais conhecidos pelo trabalho realizado no Everfest, criando exibições de tirar o fôlego ao manipular o fluxo ao redor. Sonhadores. Um sonhador é uma pessoa com um dom natural, o sono acordado, um estado em que os sonhadores podem vislumbrar fragmentos do passado, presente e futuro. Para alguns, as visões podem até surgir quando estão completamente acordados, capturando vislumbres do que pode ser e ecos daqueles que vieram antes. Grandes barreiras e marcos mágicos outrora protegiam a área do mundo exterior, escondendo sua existência do restante de Rash. No entanto, após muitos séculos, essas barreiras começaram a enfraquecer, e as magias antigas que mantinham a área oculta estão falhando. Cada vez mais forasteiros estão entrando em área na tentativa de saquear seu povo, enfraquecendo a terra no processo. Esses invasores estão entrando em conflito com os habitantes de área, buscando arrancar da terra tudo o que a torna mágica. Eles atacam qualquer um que ouse desafiá-los, tomando o que bem entendem sem o menor remorso. Defensores e guardiões se ergueram mais uma vez para enfrentar os invasores e proteger Aria daqueles que desejam lhe causar dano.
Ainda assim, enquanto intrusos ameaçam as fronteiras de Aria, o fluxo tornou-se cada vez mais instável, mudando e transformando a Terra mais rápido do que nunca. Os caminhos entre as vilas praticamente desapareceram, e mesmo os viajantes mais experientes lutam para mapear as rápidas mudanças do fluxo. Alguns dos marcos mais antigos de Aria, grandes montanhas e formações mágicas que resistiram a séculos de constante transformação, já foram perdidos, tragados pela rápida evolução do fluxo. A lenda do exaltado. Há muito tempo, o mundo de Hath estava mergulhado na escuridão, e seu povo clamava de medo. Nenhuma planta podia crescer, nenhuma criatura podia enxergar, e tudo era silêncio e imobilidade. Assim, o exaltado, grande criador da vida, trouxe luz ao mundo, arrancando 2 estrelas dos céus distantes. Uma estrela tornou-se o sol e foi colocada em uma carruagem de ouro radiante. A outra tornou-se a lua e foi colocada em uma carruagem de prata reluzente. No entanto, a obra ainda não estava completa. O exaltado então deu vida a 2 novos seres, um par de divindades conhecidas como Badr e Azra. Brilhante e vibrante, Badr recebeu a carruagem dourada e 2 velozes corcéis de chamas vibrantes. Silenciosa e reflexiva, Azra recebeu a carruagem prateada e 2 gentis corcéis de gelo pálido. De imediato, os gêmeos tomaram o céu. A luz dourada de Badr trouxe o dia para os filhos de Hath, um tempo de vida e criação. A luz prateada de Azra trouxe a noite, um tempo de descanso e renovação. Assim, o povo de Hath floresceu sob a luz das estrelas, e os gêmeos vêm cumprindo orgulhosamente seu dever desde então. A lenda dos guardiões. Há muito tempo, quando a terra de Aria estava cercada por guerra e conflitos, seu povo era protegido pelos guardiões. Os guardiões eram abençoados com uma conexão a um elemental, concedendo-lhes habilidades extraordinárias. Após anos de treinamento, eles aprendiam a aprimorar seus poderes e se transformavam em guerreiros incríveis, dotados de força sobrenatural e habilidades elementais. O fluxo os moldava, tornando-os os protetores perfeitos, encarregados de defender seu povo e sua terra. No entanto, conforme Aria entrou em uma era de paz e os elementais começaram a desaparecer, a antiga tradição dos guardiões também se perdeu. Agora, com a barreira entre Aria e o mundo exterior se dissolvendo, os guardiões estão ressurgindo, encarregados de proteger Aria mais uma vez. As criaturas de Aria são incrivelmente diversas, seres fantásticos e magníficos, diferentes de tudo que existe em Wraith. Anos vivendo em um ambiente pacífico as tornaram dóceis e amigáveis com a maioria dos outros seres. Vitrail, uma criatura majestosa com uma espessa juba, coroada por uma série de grandes cristais que crescem no topo de seu crânio. Além de seu pelo denso, desenvolve grandes presas em ambos os lados da mandíbula. Kyle. Esses mamíferos tímidos e reclusos são conhecidos por sua pelagem luxuosa. Seus corpos são longos e esguios, com pernas curtas e cabeças estreitas. Seu pelo branco e longo é incrivelmente macio, mantendo-os aquecidos no inverno e frescos no verão. A cada primavera, eles perdem sua pelagem junto com a camada mais superficial da pele, e um novo pelo cresce em poucos dias. Essas pelagens descartadas são frequentemente usadas para confeccionar roupas por toda a área. Nashari. Uma grande fera com uma pele cristalina, o Nashari possui uma couraça mais resistente que a maioria dos metais. Apesar de sua aparência robusta, essa criatura é conhecida por sua natureza dócil e amigável. Seus olhos redondos e cauda peluda fazem com que seja extremamente popular entre as crianças, que frequentemente correm até os Nashari na esperança de brincar com eles. Mip. Criaturas pequenas e travessas, reconhecidas por seus membros e caudas longos, além de cristas coloridas de penas. Os Mips costumam ser encontrados nas proximidades do carnaval Everfest, viajando com a caravana e roubando comida e objetos brilhantes dos visitantes. Fianna. Essas criaturas majestosas são altas, com longas caudas esvoaçantes, pele resistente e enormes galhadas coroando o topo de suas cabeças. Os Fianna são frequentemente utilizados pelo carnaval Everfest devido à sua força e natureza tranquila, ajudando a transportar as diversas atrações do festival de um local para outro. Aria é, acima de tudo, um lugar de magia, mistério e beleza, onde cada dia pode trazer uma nova aventura, e cada canto guarda um segredo esperando para ser descoberto. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like,
se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.